quero começar a falar com vocês hoje pela manhã. É algo tão maravilhoso. Na verdade, a gente vem falando desde segunda-feira sobre esses conselhos mesmo do coração de um pastor, né? Coisas da parte de Deus mesmo. Coisas que estão contidas nesse livro aqui, ó, que também é do coração de um pastor, do pastor Reagan. Então são conselhos, né? São instruções, são coisas que vão nortear as nossas vidas, né? Os nossos passos. Então são conselhos mesmo, né? São apontamentos da parte de Deus que vão nos ajudar, né? A nossa trajetória, a nossa caminhada, no nosso sentido de vida, né? A vida no sentido de Cristo, né? É até o livro, o título de um livro, né, bem antigo aí do pastor Manassés Guerra, A Vida no Sentido de Cristo, né? Então é a nossa vida seguindo a vida de Cristo, indo para o rumo dele, né? Como a Bíblia nos fala, crescendo até a medida de varão perfeito, né? Até chegarmos ao nível, né, de encontrarmos maturidade em todas as áreas da nossa vida, né, em todos os setores da nossa vida, né, e é possível alcançar isso porque a própria Bíblia nos apresenta essa oportunidade: crescer e amadurecer até a estatura de varão perfeito, até não sermos mais achados como meninos, né, inconstantes, até não sermos achados como com atitudes, né, carnais ou infantis nesse sentido, né? Mas aprendendo do Senhor e aplicando. É claro que errar a gente sempre vai errar, obviamente, né? Mas uma vez que a instrução chega, o conhecimento chega, a possibilidade de a gente errar o alvo é menor, né? Quanto mais conhecemos a verdade, menos chances temos de fazer aquilo que é errado. Então esses conselhos, eles nos revelam verdades, né? Eles nos revelam aquilo que está no coração de Deus, e é isso que temos visto, na verdade, desde o tempo que começamos essas lives aqui pela manhã, desde quando, na verdade, nos apresentamos a palavra de Deus de alguma forma, né? Quando nascemos de novo, nas nossas igrejas, nos lugares onde temos congregado, enfim, desde o nosso primeiro dia de novo nascimento, desde aquele primeiro instante, a palavra de Deus, ela começou a brilhar no nosso coração e nos colocar num novo e vivo caminho, né? Então, a palavra por si só, ela é tão cheia de majestade, né? Tão cheia de conselhos, tão cheia de instruções. E essa semana nós temos dedicado esse tempo para poder falar bem sobre isso, né? Aproveitar esses conselhos. Falamos, por exemplo, né, sobre nos achegarmos a Deus, né? Estarmos próximos dele, confiarmos nele, desenvolvermos a nossa fé e crescermos na nossa fé. E aí hoje eu quero falar um pouco sobre obediência, né? É um ponto que para nós faz tanto sentido, né? Obedecer a Deus. E na verdade, se nós pararmos para observar a nossa vida, e tudo aquilo que temos falado até aqui, aproximarmos de Deus, desenvolver a nossa fé por causa da entrada das palavras, da palavra de Deus, crescer em fé por praticar a palavra, né? Enfim, todas essas coisas, elas são fruto, na verdade, ou elas começam de alguma forma, elas começam nos nossos passos de obediência a Deus, né? A palavra dele, a verdade dele. Então veja, é mesmo uma caminhada que nós iniciamos no Senhor, de obedecer a sua vontade, de obedecer a sua palavra. Uma vez que entendemos que Jesus fez um sacrifício tamanho por nossa vida, morreu no nosso lugar, né? E entramos por essa porta pela fé, porque entendemos e nos entregamos a essa realidade, né? Reconhecendo quão pequenos nós somos sem o Senhor. Então precisamos, né, entrar por essa porta, de saber que em Cristo nós somos tudo que precisamos ser, nós temos tudo que precisamos ter, e somente nele, e unicamente e exclusivamente nele. Então entramos por essa porta da salvação, do novo nascimento. E a partir disso nós começamos uma caminhada de ouvir a palavra, de sermos instruídos pela palavra. E sabe, é importante que a instrução da palavra, ela encontre no nosso coração uma disposição de obediência, amém? Ouvir a palavra, desenvolver a nossa fé, tudo isso de alguma forma reverbera a nossa obediência. Agora, só começa nisso: ouvir as instruções, enfim, desenvolver a nossa vida cristã. Ela tem que começar numa disposição do nosso coração de obedecer a Deus. Amém? Tem esse texto
1 Samuel no capítulo 15, versículo 22, que diz o seguinte, é um texto bem conhecido, né? bem famoso, inclusive da margem, né? Ou abre espaço para algo que nós aprendemos, ou eu não sei se todo mundo teve a oportunidade de participar de um departamento infantil na igreja, né? Mas ou participando como criança, ou participando como professor, como instrutor, certamente um dia falamos uma frase como essa. Eu vou ler o texto primeiro, depois eu falo qual que é a frase. 1 Samuel 15, 22 diz, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer, o ato de obediência, é melhor do que sacrificar. E o atender é melhor do que a gordura de carneiros, né? O atender, ou seja, o atentar para aquilo que sai da boca de Deus, obedecer a palavra de Deus, atentar para aquilo que sai da boca de Deus é maior e mais válido para Deus do que sacrifícios de animais ou do que a gordura dos carneiros, né? Estamos falando de um texto lá na Velha Aliança, onde essa prática era comum do sacrifício de animais para perdão dos pecados. Então, a tônica aqui é porventura para Deus mais importante sacrifícios de animais do que uma vida de obediência? Para Deus é mais importante que a gente leve para eles, veja, aqui é gordura de animais, mas vamos colocar qualquer tipo de oferta, né, de valor, de objeto, qualquer coisa que seja. É mais importante para Deus um objeto valioso, uma oferta valiosa, ou é melhor para Deus, ou é mais valioso para Deus um coração que atenta para as suas palavras? Lá em Provérbios fala, né, a próprio Senhor dizendo, filho meu, atenta para as minhas palavras. Filho meu, atende, né? É a mesma ideia, é a mesma palavra, atende às minhas palavras, e às minhas razões, aos meus pensamentos, inclina os teus ouvidos. Veja que é muito mais importante para Deus a nossa vida de obediência do que a nossa vida de sacrifício. De fato, a Bíblia fala, né, sem obras, né, a fé sem obras é morta. Veja que uma vida de fé, mas que não produz algo com essa fé ela está falhando, né? O contrário também é verdadeiro. Obras sem fé não tem muito valor, né? São só mecanismos de aparência. Mas uma fé verdadeira dá base para que essas obras sejam feitas, né? E automaticamente, uma vez que você desenvolve sua fé, obras serão também executadas, porque faz parte, né, do nosso processo, faz parte do nosso estilo de vida. Uma vez que cremos, uma vez que somos da fé, fazemos boas obras por causa da fé. Amém? Então, veja que a parte aqui de Deus é a mesma coisa. Se você crê, se você obedece, né? É claro que os sacrifícios, né, como Paulo diz lá em Romanos, apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, apresente o seu corpo, a sua força, as suas faculdades, apresente a sua inteligência, apresente os seus dons e talentos, né? Deixe isso disponível para Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus, que é o seu culto racional, ou seja, que é a sua predisposição e disposição em servir a Deus com tudo que você tem, com tudo que você possui de talentos, de objetos, de bens materiais, né? De força no seu corpo, de inteligência. Então isso é apresentar-se a Deus para servir a Ele. Agora veja, é muito mais valioso para Deus mesmo esse apresentar-se a Ele, né, com tudo que temos, para servi-lo, do que simplesmente fazer as coisas sem estar com o nosso coração obediente a Ele, né? Sem estar com o nosso coração centralizado naquilo que sai da boca de Deus. Amém, gente? As duas coisas são importantes, obediência e obras. Mas obras sem obediência, da mesma forma que obras sem fé, né, não funciona. E obediência só, mas sem a execução dessa obediência, também não tem valor. Agora, obedecer à vontade de Deus sempre vai nos colocar no movimento de fazer aquilo que Deus quer que façamos. Uma vez que entendemos, por exemplo, né, que é vontade de Deus que paremos de pecar, que paremos de fazer tais transgressões, e lá, se eu não me engano, o apóstolo Pedro diz, revestindo-se do novo homem, né, despindo-se do velho homem, da velha natureza pecaminosa, mas revestindo-se do novo homem.
O que é isso? É o nosso revestimento diário, né, de obediência. E eu gosto de usar esse exemplo, inclusive esse texto, e exemplificar dessa forma, é mesmo como nós vamos sair de casa. Veja que para sair de casa hoje eu tive que colocar essa roupa, né? E para colocar essa roupa, veja, um trabalho foi feito antes, né? Eu tive que me aprontar, tomar banho. Tomei banho, gente, eu tô limpinho. Então, tomei banho, fiz a minha asepsia, né, natural, normal. Depois eu fui lá, peguei a roupa no guarda-roupa e me vesti com essa roupa, né? Então eu executei um trabalho para poder colocar essa roupa em mim, para não sair por aí de qualquer jeito, né? A roupa passada, a roupa organizada. Veja, é mesmo assim que a Bíblia nos instrui com relação a esse despir-se do velho homem e vestir-se do novo homem. É como você no guarda-roupa pegar uma roupa e colocar sobre você. Você precisa fazer isso. Ninguém vai fazer isso por você, né? Vocês estão rindo, né? Por causa essa questão do colocar uma roupa sobre você, só você pode fazer, né? Você vai lá e escolhe a roupa que você quer. Eu escolhi essa roupa hoje, eu escolhi essa camisa, por exemplo. Então eu preciso escolher todos os dias me revestir de uma condição de obediência ao Senhor. Eu preciso me revestir dessa condição todos os dias de deixar para trás, né? Ou me despir de uma consciência ou de uma condição sabe, de desobediência ou de não considerar aquilo que sai da boca de Deus, para me vestir com essa oportunidade de poder dizer para o Senhor: Pai, receba a minha vida nessa manhã e a partir desse dia como um sacrifício vivo diante do Senhor. Pai, aquilo que você tem para a minha vida eu quero obedecer, aquilo que tem para eu fazer nessa terra hoje eu quero fazer, eu quero atentar para as tuas palavras, eu quero obedecer a tua palavra para o meu próprio benefício, para o meu próprio crescimento. E eu quero obedecer as tuas instruções para poder alcançar pessoas nesse dia, né, na minha vida, que é um propósito de vida. Amém, gente? Então, tudo que nós estudamos até aqui, veja, a fé que opera milagres, a fé para remover montanhas, a relação com a nossa relação, né, com o Espírito Santo, a dupla dinâmica que formamos com Ele, entender o socorro bem presente da parte do Senhor em tempos de tempestades, uma vida de consagração, tudo isso, ela está devidamente linkado, né? Jamais vai estar desassociado de uma vida de obediência, de ouvir as palavras de Deus e obedecer, né? Às vezes pode significar um certo sacrifício, e a Bíblia fala mesmo, Paulo dizendo: olha, eu subjugo meu corpo, eu escravizo o meu corpo, eu trago o meu corpo numa servidão. Para quê? Para que eu possa fazer completamente tudo aquilo que Deus quer que eu faça. Então eu subjugo o meu corpo. Eu, Paulo, né, ele falando, o eu interior, né, o verdadeiro Paulo, o Espírito, eu subjugo o meu corpo. Eu não faço aquilo que ele quer, eu não vou para onde ele quer, eu não cedo aquilo que ele deseja, mas eu subjugo o meu corpo a fazer aquilo que Deus quer que seja feito. Então não importa se eu vou apanhar para poder pregar o Evangelho, o que importa é o meu corpo vai fazer aquilo que eu sei que tem que ser feito, porque isso é obedecer ao Senhor. Então às vezes vai exigir de nós uma certa dose aí de um sacrifício, né? Talvez não seja saboroso passar por alguns processos de obediência, né? Vai exigir de você e de mim mesmo um esforço, vai exigir de você e de mim a diligência e perseverança, mas a Bíblia fala que a perseverança, né, tendo ela uma ação completa, o final é bom, amém? Uma perseverança completa, um agir completo em obediência vai nos levar a um bom lugar, vai nos fazer chegar num lugar de paz, de alegria, onde todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Eu fiz questão de separar aqui um parágrafo, né? Olha que coisa maravilhosa. Eu vou ler o parágrafo antes, porque ele é bem contundente, né? Mas deixa eu ler para você. Alguns cristãos somente obedecem a Deus porque são obrigados e não porque querem. No entanto, é a obediência de um coração voluntário que atrai as bênçãos celestiais para nós. Eu vou ler de novo, ok? Alguns cristãos somente obedecem a Deus porque são obrigados a fazer isso, mas não porque de fato querem no seu coração. No entanto, é a obediência de um coração voluntário que atrai as bênçãos celestes para nós.
Aqueles que optam por espontaneamente seguir o Altíssimo e obedecer-lhe são os que ele recompensa. Eu vou ler de novo, pelo amor de Deus. Aqueles, está falando de você e de mim, viu, gente? Aqueles, nós, vocês e eu, que optam espontaneamente por seguir o Altíssimo e obedecer-lhe são os que ele recompensa. Amém? Então faça um compromisso com você hoje mesmo de dizer: eu vou obedecer ao Senhor. Amém? No parágrafo seguinte, o pastor Reagan diz: uma vez obedecendo à vontade do alto e seguindo-a, encontramos a paz em lugar da turbulência, a justiça divina em lugar da injustiça. Encontramos amor e alegria em vez de malícia e contenda. É na posição de obediência ao Eterno e descanso nele que descobrimos o seu amor. Amém? Oh, glória a Deus. É obedecendo a Deus, é nos disponibilizando espontaneamente, independente do que tem que ser feito, mas espontaneamente dizendo: Pai, conte comigo para te obedecer, que nós vamos encontrar finalmente o amor de Deus em nosso favor. Amém, gente? Que coisa gloriosa. E você pode pensar e veja: eu quero ir de um extremo a outro, ok? Você pode, nesse mesmo momento e nesse dia e a partir de hoje, pensar e realmente refletir: Pai, o que eu preciso da menor coisa que há em mim que não te agrada, eu preciso fazer para te obedecer nessa área. E sabe, queridos, nós já aprendemos tantas coisas aqui nos últimos dias, né? Acerca de sermos guiados pelo Espírito, de termos o Espírito de Deus como nosso intercessor, né? Como nosso ajudador, e sabe, Ele está pronto para nos dizer. Há um coração sincero e contrito, a Bíblia diz, Deus não despreza. Então, se nós nos achegarmos a Deus e dissermos: Pai, o que eu estou precisando mudar? Né? Aonde que eu não estou conseguindo, ou eu não enxergo, ou eu, né? Me mostre. Eu quero apresentar o meu corpo, eu quero apresentar as minhas faculdades mentais, eu quero apresentar os meus talentos, os meus dons para Ti, como um sacrifício vivo, santo e que Te agrade. E sabe, queridos, Deus vai mostrar. Certamente há um coração sincero e contrito, Deus não vai desprezar, mas Ele vai mostrar quais são as áreas. Agora também esteja aberto, né? Quando você se coloca nessa condição, fique preparado para ouvir, e Deus vai lhe mostrar quais são as áreas que você precisa mudar, né? Para obedecer a palavra dEle, para vivenciar e experimentar a verdade, né? A provisão, a liberdade, sabe? O sabor do amor, da alegria, da paz que nós podemos encontrar no Senhor. Ele vai falar: esteja pronto agora para obedecer. Aquilo que você já sabe, né, que precisa não fazer mais para obedecer a palavra. Vou dar um exemplo, né? Eu ainda minto. Então, se você sabe que mente, pare de mentir, né? É uma decisão. Às vezes você vai ter que botar um esforçozinho, vai dar aquela tentaçãozinha de dizer: rapaz, dá aquela mentidinha, mas aproprie-se da força do Senhor na sua vida para poder sair disso. Eu estou falando sobre mentira, mas assim, veja que é uma coisa muito pessoal, muito particular. Cada um vai ter que fazer a sua própria análise, né? Aquele que fuma, aquele que bebe, aquele que xinga, aquele que fala palavrão, enfim, são N coisas, né? O fato é, aquilo que nós sabemos que fazemos e ainda fazemos e transgride, né, a palavra de Deus, fere o coração de Deus. Então isso você nem precisa nem perguntar a Deus se é para mudar, você já sabe que é para mudar. Agora tem coisas que nós sabemos, que sabemos, né, que pode estar acontecendo dentro de nós. De alguma forma nós não sabemos o que é exatamente, mas a gente só sabe que tem alguma coisa que nos prende por dentro. É uma coisa que está lá o tempo todo presente, né? É aquela ausência sempre presente. Você não consegue enxergar do lado de fora, mas você sabe que lá dentro está, aquilo te machuca, aquilo te prende. Pede a Deus a ajuda, ao Espírito Santo, né? Me ajuda a ver o que é isso. E se é algo que eu não estou conseguindo realmente enxergar, me ajude a ver, e eu quero mudar isso. E sabe, fique pronto para poder receber essas instruções e para obedecer a essas instruções. Então, são coisas muito particulares, muito pessoais, que somente você, na sua comunhão e na sua autoanálise, né? E talvez aí o processo seja
na sua autoanálise e depois na sua comunhão com Deus, né? E depois vice-versa também, né? Na comunhão com Deus, depois você vai se analisar com aquilo que você vai ouvir da parte do Senhor. Então você vai desenvolvendo essa vida de obediência nas pequenas coisas, né? Entre aspas, da sua vida, da sua jornada particular, individual como filho de Deus. Num outro ponto, né? Num paralelo, né? Como eu falei, de um extremo agora para um outro, ou seja, de uma coisa muito particular e pessoal para um outro panorama um tanto mais abrangente, talvez no nosso chamado, né? E eu não quero me referir aqui a um chamado ministerial, porque os dons ministeriais eles foram conferidos a alguns. Então, uma coisa é certa, todos nós, independente se temos o chamado ministerial nos 5 dons ou não, todos nós temos uma missão da parte de Deus, uma visão da parte dele, um chamado ministerial da parte de Deus, que é a reconciliação, que é obedecer a Deus para levar a palavra para outras pessoas, né? Então, o caminho de nós obedecermos a Deus individualmente vai abrir as portas para que nós também obedeçamos a Deus no contexto mais amplo da nossa atuação ministerial, né? Naquilo que temos que fazer por Deus para as pessoas. Vocês entendem? Naquilo que temos de Deus como uma visão, como missão e como unção sobre a nossa vida, para levar a palavra de Deus, para levar a vontade dele, né? A expressão de Deus para as pessoas. Então, nesse lugar, né? Agora que eu estou falando nesse sentido mais amplo de obediência que estamos falando aqui agora, eu lembrava mais cedo, ontem na verdade, não sei, eu lembrava acerca de um exemplo que eu ouvi certa vez e é bem interessante você e eu entendendo sobre isso hoje. Nesse exemplo a pessoa dizia que Deus está lá no seu trono, né? E quando Deus olha para a terra, ele não vê, né? Claro, ele vê cada um de nós, né? Tudo isso que nós já sabemos, ele está dentro de nós na verdade. Mas pensa comigo sobre esse exemplo, né? E dentro do contexto que estamos falando sobre obedecer a Deus no ministério que Ele tem nos confiado, que é o ministério de reconciliar o mundo com Ele. Veja que Deus ele está, né, nos céus, e aí esse exemplo fala sobre isso. Deus está lá no seu trono e quando Ele olha para a terra, Ele não vê muitos grupos. Olha que coisa interessante, Deus está lá no céu, no seu trono, e quando Ele olha para a terra, Ele vê 2 grandes grupos. Ele vê 2 tipos de pessoas. Então, um tipo de pessoa ou um grupo é aquele grupo de pessoas que fazem parte já da família de Deus, né? São aquelas pessoas que nasceram de novo, que já ouviram a pregação do Evangelho e aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Então Deus olha do céu e vê 2 grandes grupos. Um primeiro grupo é esse das pessoas que já fazem parte da sua família. O outro grande grupo que Deus vê é o grupo das pessoas que Deus quer que façam parte da sua família. Então veja que Deus está olhando para a terra e Ele está vendo você e eu que fazemos parte da sua família já, né? Que já temos uma aliança com Ele, e Deus também está vendo um outro grande grupo que contém pessoas que estão ao nosso lado e que muitas vezes não têm ao Senhor, e esse grande grupo são das pessoas que Deus quer que façam parte do primeiro grupo. Amém? Como isso vai acontecer? A Bíblia fala que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A parte de Deus ela já foi feita, executada. Deus enviou a Jesus, Deus enviou a sua palavra, Deus manifestou a sua palavra para que de todas as formas, né? Toda a obra das suas mãos, toda a criação clamasse acerca de Deus, né? Ou pregasse, anunciasse acerca da grandeza de Deus. Agora, Deus conferiu a você e a mim uma tarefa, né? Uma oportunidade de obedecê-lo em algo muito expressivo, muito significativo, de fazer com que as pessoas que estão nesse outro grande grupo, de fato, passem, né, para o grupo da família de Deus. Isso vai ter que passar, queridos, pela nossa obediência. É o quanto que você e eu vamos dizer sim para essa convocação de Deus, para esse chamado de Deus, né? Para essa eleição que Ele nos fez, de uma vez que nascemos de novo, uma vez que agora carregamos em nós o Espírito dEle,
então agora também somos nós aptos a abrir a boca e anunciar o Evangelho. Ah, pastor, mas eu não tenho um chamado ministerial. Lembra do que eu falei há pouco? Não estamos falando sobre os 5 dons ministeriais, estamos falando sobre o ministério da reconciliação, que ele é meu, ele é seu, ele é da minha filha que tem 5 anos de idade, né, mas que já aceitou Jesus. Ele é enfim, de qualquer pessoa que nasceu de novo hoje. Hoje mesmo essa pessoa ela tem capacidade, né, porque não é uma habilidade. É diferente de você ter ou desenvolver uma habilidade de ministrar, de pregar, de falar. Não, nós não estamos falando sobre uma habilidade conquistada, né? Nós estamos falando sobre uma unção que está dentro e sobre, que nos capacita a fazer a vontade de Deus. Agora, isso passa, inevitavelmente, por aquela oportunidade que nós falamos ainda há pouco. Revestir-nos desse novo homem, né? Criado em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Então, nos revestir dessa roupa de obediência, né? Desse sentimento de obediência ao Senhor, de fazer a vontade dEle. E aí eu vou encerrar, voltando àquele ponto, só para que você e eu entendamos sobre todas essas áreas que falamos hoje. Obedecer a Deus, a obediência a Deus vai nos abrir uma condição de muitas vezes, como o próprio Paulo fala em Romanos, termos que exercitar um certo sacrifício, não é? Um sacrifício de apresentar o nosso corpo, de apresentar o nosso tempo, né? Apresentar as nossas forças, o nosso descanso e dizer: Pai, eu te oferto isso. O tempo que eu poderia estar descansando, eu estou te ofertando. Aonde você quer que eu vá? O tempo que eu poderia estar fazendo, sei lá, assistindo um filme, nada contra filme, né? Filme é maravilhoso, é muito bom assistir um filme, mas o tempo que, Pai, eu quero te dar, aquelas 2 horas que eu passaria na frente da televisão vendo um filme, eu quero dar para o Senhor. O que o Senhor quer que eu faça? Qual é esse sacrifício que eu estou te fazendo, né? Veja, não pelo ato só, né? Não pela obra, né, do sacrifício, mas pela obediência que carrega essa obra, que carrega esse sacrifício. Pai, o que você quer que eu faça? Então, às vezes vai ser estar em comunhão com Ele, né? Vai ser orar, vai ser desenvolver uma comunhão. Outras vezes vai ser sair pela janela da sua casa, né, ou pela porta da sua casa e pregar a palavra e falar com alguém, transmitir algo para alguém. Hoje talvez, né, talvez não, certamente nós até fazemos isso com muito mais flexibilidade, facilidade do que, né, simplesmente sair de casa por sair, né? Mas às vezes é pegar o telefone, ligar para alguém, mandar uma mensagem, né? É cuidar uns dos outros. Então é um sacrifício, por exemplo, deixar de ver um filme, deixar de ter um lazer para poder ser boca de Deus para as pessoas em alguma mensagem de WhatsApp, num tempo de oração dedicado por alguém, esperando mesmo uma palavra, sabe, de Deus para poder transmitir àquela pessoa. Não é inventar, mas é buscar. Pai, eu quero... O que você quer que eu ore por quem? De repente chega aquela nota: fulano. Obrigado, Senhor, eu vou orar por fulano. Começa a orar em outras línguas e começa a interceder por aquela pessoa. De repente chega uma palavra. De repente você pega um celular e manda aquela palavra, manda aquela expressão de Deus que chegou para você, para aquela pessoa, e de repente você sabe que aquela pessoa estava naquele momento esperando que alguém a socorresse com a palavra de Deus, e aí você deixou de fazer algo, você apresentou-se diante de Deus como um sacrifício, né? Ou seja, colocando você próprio como esse sacrifício diante do Senhor. Vou abrir mão de fazer tal coisa ou tais coisas para dar esse tempo a Deus, para dar esse tempo àquilo que Deus quer que eu faça. E aí de repente você vai ser você vai receber o testemunho, né? E você vai ser o canal por onde uma pessoa pode ter sido salva, por onde uma pessoa pode ter sido tirada de uma pressão desgraçada, né? Do diabo, aqueles pensamentos tentando matar aquela pessoa, minar aquela pessoa. De repente, porque você decidiu ser um sacrifício, se apresentar a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, você foi boca de Deus para salvar alguém. Que coisa maravilhosa, deixar de assistir um filme para poder salvar a vida de alguém, deixar de fazer alguma coisa, né, lícita, obviamente, mas
para dar esse tempo e dizer: Pai, eu quero te ofertar, eu quero te dar a minha vida, eu quero te dar esse tempo, né, para salvar alguém em oração, para salvar alguém mandando uma mensagem, né, para interceder. E de repente você vai ser convidado por Deus a fazer parte de um grande movimento. Eu lembro, e aí, agora de verdade, eu vou encerrar, viu, gente? Eu lembro de um testemunho, lembrei agora, na verdade, de um testemunho. Gilson Lima, né, um grande homem de Deus, um profeta que esteve no nosso ministério, né, hoje ele está com o Senhor, esposo da Sílvia, né, e eles, esse casal, eles são responsáveis, inclusive, por levar a palavra, né, por conduzir para o Evangelho o apóstolo Guto e Suelen, que hoje são os presidentes do Ministério Verbo da Vida. Agora veja, eu lembro desse exemplo, né, certa vez a Silvia estava ministrando e ela falou sobre esse exemplo, disse que uma certa noite, de repente ela acordou de madrugada e Gilson estava orando na sala, né? E estava orando, depois ela foi para lá e eles começaram a orar juntos, né? E orando em outras línguas, não sabiam o que estava acontecendo, simplesmente aquela urgência de oração. Veja, de madrugada estavam dormindo, né? E aquele senso de urgência de apresentar-se a Deus para um tempo de obediência, orando, né? Sem saber pelo motivo que era, mas começaram a orar em outras línguas e a interceder ali, até que, né, aquilo que nós entendemos, chega aquela nota de paz, nota de alegria. Então oraram sem saber qual era o motivo daquela oração, simplesmente uma intensidade de intercessão, deixaram de dormir para poder fazer aquilo de madrugada, né, para orar pelo Senhor, e de repente a nota de paz chegou, né? Então assim, perceberam no seu espírito que aquilo que eles foram chamados por Deus para fazer naquele momento e que obedeceram, né, tinha sido completo. Paz e alegria chegou, aquela nota de vitória chegou, voltaram a dormir. No outro dia, ao ligar a televisão, eles ouviram o noticiário, né? E naquele noticiário apareceu uma matéria que um avião, naquela madrugada, exatamente naquele horário em que eles estavam orando, um avião estava em pleno voo e com uma pane geral, né? O destino daquele avião era cair e todo mundo ali morrer. Mas de repente, por causa da intervenção divina, né, e da obediência de homens e mulheres de Deus, aquela tragédia foi evitada. Miraculosamente o avião recobrou a sua atuação perfeita e plena, pousaram e ninguém morreu, todos se salvaram. Anos depois, Silvia contou que, encontrando pessoas, de repente surgiu esse assunto, lembraram sobre isso, e a pessoa que estava conversando com ele disse: rapaz, espera aí, eu lembro que eu também acordei nesse dia, eu também estava na minha casa e o Senhor me acordou e eu fui orar, eu nem sabia pelo que era, mas eu lembro, eu participei disso também, eu estava nesse dia orando nessa madrugada, e por esse mesmo avião, né, por essas mesmas pessoas. Veja, queridos, Deus está levantando homens e mulheres ao redor do mundo todo que decidam obedecer à sua vontade, obedecer às suas palavras, tanto aquilo que já está escrito, quanto aquilo que pode surgir da boca de Deus como uma convocação, um chamado: ei, vamos aqui, vamos pegar junto, vamos orar. E sabe, gente, eles participaram, né? E pessoas ao redor do mundo com certeza foram levantadas por Deus naquela madrugada para orar por aquele avião, por aquelas pessoas, e uma tragédia foi evitada. Que coisa boa é abrir mão de um tempo de sono para poder saber que você foi boca de Deus e instrumento de Deus para salvar a vida de pessoas. Amém? Então que esse seja o nosso coração nessa manhã e a partir de hoje que, né, nos apresentemos mesmo, porque é a nossa vida de obediência, nos revestir desse novo homem, criado em justiça e santidade, proveniente da verdade. Um homem que obedece, uma mulher que obedece, que se apresenta como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém? Pai, eu dou graças em nome de Jesus pela Tua palavra tão maravilhosa, salvadora, libertadora, Pai. Obrigado pela Tua inspiração e instrução que todas as manhãs tem nos levantado e nos motivado a conhecer mais do Teu coração. Pai, pelo Teu Espírito hoje, nos ajude a colocar em prática aquilo que ouvimos nessa manhã, nos mostre aquilo que nós não conseguimos enxergar, mas que de alguma forma estão bloqueando
a nossa continuidade contigo, Pai. Nós queremos estar livres, leves, soltos, para seguir a Tua vontade, para nos apresentar diante do Senhor, Pai, com todo o interesse do nosso coração e fazer a Tua vontade por onde quer que andemos, onde quer que estejamos. Eu declaro, Pai, uma consciência vindo sobre as nossas vidas para simplesmente abrirmos mão de fazer aquilo que sabemos que temos feito ainda errado, para entender aquilo que não conseguimos enxergar, mas que pode ser mudado e deve ser mudado, e para obedecer às Tuas instruções, Pai, ao fim de levar o Teu amor e a Tua palavra para reconciliar esse grupo de pessoas que Você quer que façam parte da Sua família, Senhor, em nome de Jesus. Nós Te damos toda a honra e todo o louvor nessa semana, por essa semana e nesse fim de semana. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, gente. Gente, um beijo para vocês. Deus abençoe. E segunda-feira estaremos juntos. Amém? Shalom.